Oi gente, tudo bem? Essa aula tem título Independências da América Espanhola. Nosso objetivo hoje é entender um pouco como é que a Revolução Francesa e as ideias do Iluminismo tiveram uma relação com transformações muito importantes no continente americano. Mais especificamente, como é que colônias da Espanha se tornaram países independentes. Primeira coisa então que a gente vai fazer é observar aqui mais de perto essa linha do tempo. Nota que normalmente a linha do tempo a gente faz mais assim deitado, né? Onde na esquerda estão os períodos mais antigos e na direita os mais recentes. Aqui é só fazer virar assim, né? Ou seja, os períodos mais antigos estão na parte superior da linha do tempo e os períodos mais recentes estão aqui abaixo. Muito bem, então tem uma primeira marcação aqui importante, que é o afastamento de Fernando VII, rei da Espanha. Vamos entender isso. O que acontece? Na fase final da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, ele se coroa imperador e inicia um processo de expansão territorial. Essa expansão territorial ela foi bastante importante porque levou ideias iluministas e levou leis inspiradas no iluminismo para outros países e também porque destronou, né, alguns reis absolutistas. Isso aconteceu no caso da Espanha. Fernando VII ele foi retirado e foi colocado no lugar, no comando da coroa espanhola, José Bonaparte, que era irmão do imperador francês. Por que isso é tão importante para a gente entender a relação com as Américas e com esses processos de independência? No momento em que Fernando VII é afastado, as elites aqui na América Latina, das colônias espanholas, aquilo que dentro de história se chama as elites crioulas, ou seja, eram proprietários de terra e eram importantes elites locais, eles assumem, digamos assim, as principais tarefas de governo, já que a coroa espanhola estava passando por um processo de transformação com uma ocupação estrangeira. Então, o que acontece? A partir do início do século XIX, do afastamento de Fernando VII, acontece algo que era relativamente inédito. Essas elites locais aqui na América passam a ter autonomia, liberdade de decisão e governo, sem precisar ficar consultando a coroa espanhola para tudo e podendo decidir uma série de coisas, inclusive relativas a comércio, além da administração colonial. Então, o que acontece? Esse período ele é de intensas transformações. Em 1813, com a derrota de Napoleão, acontece a tal da restauração, ou seja, Fernando VII retorna ao trono. Mas nota, esse período de autonomia ele já foi bastante marcante e não é por acaso, é justamente nesse momento em que o rei está afastado que essas elites elas aproveitam para tentar garantir a liberdade que conseguiram por meio dos processos de independência. Mesmo com o retorno do rei, em 1813, com a retirada das tropas napoleônicas, os processos de independência, muitos já tinham começado, eles avançam, eles continuam e aos poucos toda essa área que a gente conhecia como América Espanhola foi se tornando de países independentes. Então espero que tenha ficado clara a relação para vocês, né? Teve a ocupação lá da Espanha pelas tropas de Napoleão, isso gerou a queda do rei Fernando VII e um momento de maior liberdade para as elites crioulas na América, ou seja, para os grandes proprietários de terra e as elites locais. Isso fez com que essas elites se organizassem para tentar garantir esse momento de liberdade, garantir que esse momento continuasse mesmo depois com a volta do monarca. Eu fiz aqui um desenho para vocês para poder representar alguns desses processos. O quadro é bastante amplo. Não é a ideia aqui que você saiba de todos os detalhes ou veja isso como um decoreba de nomes e locais. Não é isso. A ideia é que você perceba que existiram processos diferentes de independências nos países, né, e que isso gerou um fenômeno de fragmentação da América Espanhola. Se você observar, a América Portuguesa, que se tornou em 1822 o Brasil independente, continuou integral, vamos dizer assim, como um país inteiro, não se dividiu. Isso não aconteceu na América Espanhola, que acabou dividido em vários países. Nosso objetivo aqui é que você conheça a variedade desse processo
e no final a gente vai também tentar entender por que essa diferença aconteceu. Bom, primeiro exemplo foi a independência do México, tá? Que aconteceu de uma maneira muito peculiar. Primeiro, sob a liderança de um padre católico, o Hidalgo. A ideia era que esse processo lá no México tivesse também um intuito de transformação social, de diminuição da pobreza, né? De enfrentamento da questão da escravidão. Ele começou com um padre católico de nome Hidalgo que foi assassinado. Ou seja, repara como é que a elite local enfrentava dificuldades de permitir que um processo mais radical de transformação acontecesse. Hidalgo, que foi o primeiro padre, terminou morto. Depois, um outro padre católico, Morelos, tentou continuar esse processo que significava independência com transformação social. Também foi impedido, porque a elite local de proprietários terminou dando a sua maneira de tomar conta do processo. E a independência do México aconteceu sem uma grande transformação social. De toda forma, ela ocorreu no início do século XIX. Duas outras figuras bastante importantes para entender as independências da América Espanhola foram Simón Bolívar e José de San Martín, né? É muito interessante com relação a essas duas figuras que eles participaram de processos de independência em vários países, em diversos países diferentes. Isso é muito interessante porque gera uma figura que na história da América Latina se tornou bastante conhecida, que é a do libertador, ou seja, daquele membro da elite local que se põe no papel de realizar as independências. Essa figura, ela sempre tem que ser vista de duas maneiras, pelo menos, né? Ou seja, existe um lado importante, mas que às vezes é considerado muito heróico, né? Porque ele está à frente dos processos de independência, mas a gente tem que ver também que essas pessoas, considerados libertadores, também são membros da elite, e nem sempre eles tinham um compromisso tão grande assim com a transformação. Muitas vezes a questão era muito mais da independência política, né? Ou seja, para garantir o afastamento da metrópole, da Espanha, e da garantia da liberdade de comércio. A gente tem que ficar atento a esse discurso que tende a transformar o libertador numa espécie de herói, né? Encará-lo mais como uma história, problematizando, trazendo questionamentos, beleza? Então vamos continuar aqui. O Simón Bolívar, que participou, por exemplo, dos processos de libertação da Colômbia e da Venezuela, tinha uma ideia muito clara. Bolívar acreditava que toda essa América Espanhola tinha que virar uma grande república. Só para a gente lembrar aqui, república é o regime político onde os cidadãos elegem o representante, né? E essa era a bandeira principal do Simón Bolívar. Ele acreditava que tinha que ser uma grande república, que tinha uma mesma língua, tinha uma certa proximidade cultural, né? Essa união de países diferentes da América ficaria conhecida com o nome de pan-americanismo. Tem até jogos pan-americanos, né? Você já ouviu falar nesse termo? Então, ela vem um pouco dessa ideia de aproximação dos povos americanos. Bolívar acreditava muito nisso e tinha como uma referência bem importante os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos a independência veio junto da implantação de uma democracia. Em certo sentido, quando Bolívar defende uma república e defende um modelo de união pan-americano, por assim dizer, uma união pan-americana, ele tem certa inspiração nesse modelo estadunidense. Além do Bolívar, outro libertador, aqui você já entendeu o porquê das aspas, né? Foi o José de San Martín, que participou dos processos de separação no Peru, no Chile e na Argentina, nas Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Que se tornaria a Argentina. O grande diferencial das ideias de San Martín, além de defender também a separação da Espanha, era a afirmação de que esses regimes, esses países independentes deveriam ser monarquias. San Martín acreditava que esse regime, a monarquia, onde uma figura governa durante uma vida toda e passa o poder de pai para filho, ele é um regime mais estável. Note, não está querendo dizer tanto uma monarquia absolutista, mas uma monarquia constitucional, que tivesse o limite das leis.
ainda assim um regime que não fosse republicano. No lugar de Bolívar, achava que o povo que tinha que escolher o líder, o San Martín achava que isso deveria ser passado de pai, o poder deveria ser passado de pai para filho. A última questão que eu gostaria que você refletisse junto comigo, agora que você já entendeu um pouco melhor como o processo esteve relacionado à Europa e como as independências aconteceram de maneiras diferentes, a reflexão final que eu gostaria de trazer para a gente aqui é porque, no caso da América Portuguesa, houve uma centralização territorial, o Brasil, a antiga América Portuguesa virou um país só, e a América Espanhola virou vários deles, né? A principal explicação que os historiadores apontam para isso é que houve uma briga maior das elites locais na América Espanhola, que embora houvesse essas figuras desses libertadores, não existia uma autoridade que garantisse a unidade desse território, que garantisse que todo mundo ficasse junto, né? No caso do Brasil, isso existia, era a autoridade imperial de Dom Pedro I, que se você pesquisar e a gente procurar saber sobre esse assunto, a gente vai ver que em diversos momentos Dom Pedro I teve que afirmar a própria autoridade não só do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista prático, mandando tropas militares para áreas que discordassem da sua autoridade. É isso, eu espero que eu tenha ajudado você a estudar esse tema. Até uma próxima!